quero estudar a palavra de Deus com você. De manhã falamos sobre bons planos com maus propósitos. Agora eu quero falar de bons planos com bons propósitos. Eu vou pedir a ajuda da Rafa, porque eu não vou mudar aqui a sequência, mas vou pedir para ela mesmo ir mudando conforme a gente vai tratando. E a tecnologia ajuda, mas às vezes ela deixa a gente na mão como agora. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eu quero lembrar você, então, que bons planos, como estudamos de manhã, podem ser muito bons, mas podem levar a gente para lugares bem ruins. E o plano às vezes é bom, é gostoso, como a nossa campanha. Talvez o seu plano de vida, talvez o plano de relacionamento, talvez um plano profissional. E eu fico pensando quantos planos a gente faz, ou a gente segue, mesmo sem planejar, a gente segue um caminho. E a gente, nesses caminhos, podemos não prestar atenção no final, nos resultados. E quando a gente chegar no resultado, a Bíblia vai se cumprir no sentido de dizer para a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso é um ensinamento bíblico. Então, se a gente ignorar esse princípio que a gente chama de princípio da semeadura, então você planta, você cuida daquilo, e aí isso se transforma naquilo que você quer colher. Então, se você não trabalhar com isso com muito cuidado, a gente passa uma vida inteira cuidando de uma coisa que a gente não quer. E a gente recebe, ou a gente colhe, e a gente vai viver a experiência daquilo que a gente não queria. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas ações, das nossas decisões, das nossas palavras. Por isso é tão importante a gente fazer planos bons, sabendo onde eles vão chegar. E a gente não está perdido nesses caminhos. A gente não ficar desorientado, muito menos, eu uso muito essa expressão bem coloquial, bem chula, e ficar empurrando a vida com a barriga. Quero convidar você a refletir sobre planos bons. E toda essa parte que eu quero mostrar para vocês ainda é apenas uma introdução do texto bíblico. Como o texto bíblico está no livro de Neemias, e a gente não vai poder estudar todo o livro de Neemias, eu queria apenas lembrar algumas informações importantes que estão no livro. E aí você vai ver um exemplo bíblico de planejamento estratégico que é abençoado por Deus. Porque tem planejamentos estratégicos em empresas que são muito bons, mas não tem nada a ver com Deus, com a presença de Deus, com um plano cristão, um plano de fé, de vida e nem de eternidade. Eu estou convidando você a pensar na sua vida, na sua eternidade, no seu relacionamento com o Senhor. Bons planos para bons propósitos. Então a gente saber onde a gente vai chegar, sabendo que Deus está abençoando a gente naquilo. Quais são as estimativas lá da muralha de Jerusalém? Muda aí, Rafinha, isso, obrigado. As estimativas da muralha de Jerusalém. E essas estimativas a gente não tem aqui nos textos bíblicos. Então, a arqueologia levanta isso para a gente, traz algumas informações, identificam os traçados dessa antiga muralha lá em Jerusalém, que é do período persa. Por que período persa? E se a gente lembra, a Pérsia é o que é hoje o Irã, né? Que hoje está no regime dos ayatolás, mas até esse momento de entrar no regime dos ayatolás, era amigo de Israel, porque foram os persas que liberaram Israel depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, só para lembrar um pouco da história, quando Israel está lá na sua terra, e os reis dominavam, eles já tinham se dividido, reino do norte, reino do sul, estavam longe de Deus de muitas maneiras, e Deus falou, eu vou tirar a terra de vocês. Eles continuaram duros de coração, não ouviram, não obedeceram a Deus, e aí os assírios vieram, tomaram a parte norte, os babilônios vieram, tomaram a parte sul em 586 a.C., 586 a.C., e aí esse grupo, o melhor das pessoas, no sentido econômico, no sentido social, no sentido acadêmico, o melhor das pessoas nesses sentidos,
são levados, ou melhor, é levado lá para a Babilônia. E eles têm que ficar 70 anos lá, pagando o preço do seu pecado, da sua desobediência. Até que surge um império chamado Persa, e eles dominam a Babilônia, conquistam a Babilônia, e se deparam com um monte de judeu perdido lá na Babilônia. E aí começa então a volta, a liberação, e é um plano de Deus para essa liberação. O primeiro grupo vem com Zorobabel, e ele começa a reconstruir o templo, mas o templo é um monte de parede de pedra. Quando vem Esdras, o sacerdote, aí ele recomeça os cerimoniais, os cultos, as devoções ao Senhor, e ali fica registrado, 70 anos se passaram, desde a última vez que um culto foi oferecido ali, naquele templo. Porém, Israel está voltando, os judeus estão voltando para a sua terra, aquilo está sendo retomado, e as pessoas que estão em volta, vendo que aquilo estava tudo abandonado, já tinham outros planos para aquele território. E eles começam a pensar, vamos dominar. Então, se eles estão voltando, vamos exercer nossa força e vamos tomar conta daquilo antes que volte mais gente. E o que acontece é que agora Deus levanta um homem que estava trabalhando como copeiro do rei. Ou seja, ele não tinha classificação ou qualidades próprias de um governante lá na Babilônia. Ele não tinha qualificação para ser um grande líder, mas ele estava ali trabalhando humildemente como aquele que era copeiro do rei. As qualidades estavam na sua pessoa, mas não estavam sendo exercidas ali naquela função para o rei da Babilônia. E agora Deus falou assim, bom, você estava aqui servindo como copeiro, mas eu preciso que você seja o líder lá em Israel. E aí Deus manda Neemias lá para o território de Israel, para reconstruir os muros da cidade. E você está vendo aí, um murinho básico de 4 quilômetros. Não é um muro pequeno. Você fala assim, haja tijolo, pedra, argamassa para erguer tudo isso. Quantas pessoas precisam para isso? Óbvio que aquele muro ele estava destruído, então já tinha uma parte dele, uma parte estava boa, uma parte estava ruim, uma parte não tinha nada, mas houve um trabalho de reconstrução, mas é um trabalho em 4 quilômetros de diâmetro, com uma altura média de 8 a 12 metros, e aí você começa a pensar, bom, um homem bem alto, mas bem alto mesmo, tem 2 metros de altura, e aí o muro tem de 8 a 12 metros, e a largura de 2,5 metros a 3 metros de largura. Então não era o bloco, não era o tijolo, mas eram pedras e um muro bem largo, e aquilo precisa ser reconstruído. E aí imaginamos os nossos maquinários hoje, para ajudar aquilo, e aí você vai ver então que é um trabalho muito grande. Como já falei, Neemias não construiu a muralha do zero. Ele restaurou, reparou seções danificadas, principalmente os da cidade de Davi, e a parte que foi ampliada por Ezequias, por exemplo. Tudo certo, está tudo caminhando bem, ele está trabalhando ali. A reconstrução vai incluir não só os muros da cidade, mas também as portas. E aí tem alguns exemplos para você ver, a porta do peixe, a porta do vale, a porta das águas, e também as torres, como a torre dos fornos. Então é mais do que só reconstruir o muro, tem que reconstruir todo o projeto como ele funcionava antes. E o ensino bíblico que a gente está vendo para isso, é um ensino de um plano bem elaborado. Porque ele precisa reconstruir tudo isso, mas cuidar de um monte de coisas, dessas invasões. Precisa cuidar do seu povo, que está lá reconstruindo e pensa, a gente vai comer o quê? Não tem iFood naquela época, não tem um grande mercado que você vai lá e compra. Você tinha que plantar, esperar a chuva, esperar crescer, e aí nascer o produto da terra, para você colher, levar para casa, junto com a madeira que você também colheu. Aí você acende o fogo, e aí você prepara a sua comida. Também não tinha nem micro-ondas, nem air fryer para a gente esquentar rapidinho. Quanto trabalho! E aí Neemias precisa cuidar desse povo que não sabe bem o que fazer. Cuido da muralha ou cuido da minha casa? Vou plantar ou eu fico aqui no templo? Tem cerimonial ou eu vou cuidar da minha vida? O que é que eu faço? Neemias está lidando com isso.
Por isso que ele precisa desse plano bem elaborado, com uma visão estratégica, um planejamento cuidadoso, uma liderança muito firme, uma dependência de Deus, mas com isso também um resultado vitorioso. Nós vamos ver então o plano de Neemias ao longo do texto bíblico, já que no nosso estudo compreende só um finalzinho do texto. Então, eu vou fazer aqui um resumo de tudo que veio antes, tá? Desde o primeiro capítulo, e começa com um preparo espiritual. Sabendo da destruição de Jerusalém, Neemias vai se dedicar ao jejum, à oração e ao arrependimento. Ao jejum, porque ele entende que é algo maior do que só fazer uma oração, entregar ao Senhor e falar assim, agora Deus cuida disso. Ele entende que é algo que não é comum, que não é normal, não é algo que se alcança como a gente alcança todo dia. Se você está trabalhando na sua empresa, chega no final do mês, você recebe o seu salário, o seu rendimento, você faz a compra, vai para casa e passa aquele mês. Paga as continhas, está tudo bem. Aquilo é normal. Mas um evento como esse é muito diferente. Então ele entende que ele precisa de um empenho maior, uma dedicação especial. Ele precisa conversar com o Senhor, mas principalmente, a vida dele precisa estar coerente com uma proposta diferente. Não é normal. Então ele sabe que também vai ser anormal. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ser qualificado por Deus, não apenas das qualificações que ele já tem, mas preparado para a nova fase que ele está vindo. Então por isso ele se dedica ao jejum, óbvio, à oração, porque é ali que ele fala com Deus, e obviamente Deus fala com ele, e as confirmações de Deus, e o preparo no coração vem pelo tempo de oração. Nós pastores cobramos muito as nossas igrejas. Eu falo pastores porque isso acontece comigo e com todos, não é uma questão exclusiva minha, graças a Deus por isso, mas nós cobramos. E eu cobro para a minha igreja que a gente precisa orar, precisamos orar, porque é um relacionamento com Deus. Não é a entrega de um pedido, não é um WhatsApp que a gente manda para Deus, mas é sentar-se com Deus, tratar com Ele, abrir o nosso coração, ouvi-lo, entendê-lo, mostrar amor a Deus, reconhecimento. É aquele momento bom da gente viver o racional e o emocional juntos, entendendo quem é Deus, o que Ele faz, como Ele faz, e ao mesmo tempo se emocionar das grandezas que são muito maiores do que a gente pensa ou imagina, ou a gente acaba entendendo só no nosso dia normal. Nesse tempo de oração é que Deus se revela para a gente nas grandezas maiores que Ele tem. E Neemias entende isso, então ele tem um jejum, oração e arrependimento, porque ele sabe que eles estão passando por tudo aquilo, que houve pecado, houve erro. E não adianta então buscar o Senhor e fazer como o povo faz lá em Oséias 6, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo vai nos juntar de novo. A gente finge que está tudo bem, a gente finge que Ele esqueceu, e aí a gente acha que vai ficar tudo normal. Nós quebramos a nossa fidelidade com o Senhor, e isso precisa ser consertado. Quando nós caminhamos em nossos planos espirituais e eclesiásticos, do nosso relacionamento com Deus, com nossos irmãos aqui na igreja, e a gente quebra esses planos, nós precisamos tratar com Deus. Não dá para ficar apenas fingindo que nada aconteceu e acreditar, mas Deus é amor, Deus perdoa. Sim, mas a gente tem que tratar isso. Neemias deixa o ensinamento e o testemunho de que ele tratou. Onde eu estava errado, onde o meu povo errou, e ele chora diante de Deus o seu pecado, o seu erro, para que ele se lembre bem de não errar de novo, para que ele se lembre bem o quanto custa errar diante de Deus. O erro custou 70 anos de cativeiro, e ele está entendendo muito bem o que significa isso. Por isso, ele se aplica ao jejum, à oração, ao arrependimento, e assim Deus o preparou. Houve um preparo espiritual, agora ele está pronto. Então, ele nas suas conversas com Deus, nas suas orações, Deus o abençoou para desenvolver então uma visão estratégica.
E na visão estratégica, ele expõe ao rei Artaxerxes, que é o rei lá da Pérsia. Enfim, é o próximo aí, por favor. Ele expõe ao rei persa os pontos principais do seu plano, porque ele está debaixo do domínio persa agora, e ele não tem como executar isso se não houver tanto o consentimento do rei, quanto a aplicação dos recursos. Então ele vai falar para o rei: olha, eu preciso desses prazos, você tem que me liberar, você tem que me autorizar isso, você tem que me autorizar a levar as pessoas, materiais, suprimentos, e ainda preciso de recursos. Gente, em bom senso, você está falando para um rei que tem um grupo de pessoas que são os seus vassalos. E está dizendo para o rei: eu quero que você mande a gente de volta para a nossa terra, que você ajude a gente a custear a viagem, a restauração, e ponha condições para a gente ir lá protegidos, porque pode acontecer muita coisa pelo caminho. E aí, se você fala: vamos conversar com o rei sobre isso, acho que as pessoas diriam: você está louco, o rei não vai permitir isso. Mas Neemias jejuou, orou, se arrependeu, e ele viu em tudo isso o plano de Deus. E ele foi conversar com o rei: essa é a estratégia que eu levantei. E assim ele vai. Essa é a sua visão estratégica. Na próxima apresentação, avaliação e controle. Isso significa então que o rei permite, o rei concede, ele vai para a terra, vai com um monte de gente, vai com recursos, vai com condições, e chega lá então, primeira coisa que ele faz é uma avaliação, para ver a realidade. Vamos ver como é que está isso. Só que para o povo não ficar com medo, receoso e achar que ele estava talvez incapaz, ou que ele não soubesse o que estava fazendo, ou que desacreditasse dele, ele fez essa inspeção à noite, com aqueles drones, aquela iluminação maravilhosa, né? Lógico que não. Imagina de noite num lugar que não tem luz elétrica, né? Imagina a condição que Neemias precisou para andar no meio daqueles muros todos destruídos, entender tudo que precisava ser feito e planejar com mais detalhes qual seria a obra. Então ele vai de noite para que ninguém fique desacreditado. Ele está seguro, mas ele sabe que a maioria que está com ele não tem a mesma segurança. Ele entende isso. E ele vai. Agora ele vai partir para o engajamento, que é o próximo. No engajamento, ele quer que todos participem do seu plano. Então ele vai motivar o povo, ele vai compartilhar a sua visão, e ele dá e exige fé. Como faz o escrivão lá no cartório. Você pega um documento, o escrivão assina embaixo: dou fé. Eu acredito, eu estava lá, eu vi, os meus olhos viram, eu sou testemunha, eu vi, dou fé, pode acreditar. E é isso que Neemias está fazendo. Vamos juntos, pode acreditar, mas você também tem que acreditar. Nós vamos juntos. Então eu vou exercer minha fé, você exerce a sua. Eu pego na pedra aqui para colocar, você também pega a pedra aí, vamos colocar juntos. Esse engajamento foi muito importante, porque parte de Neemias, mas o povo correspondeu. O povo não ficou atrás de Neemias falando uns com os outros assim: esse Neemias está maluco, isso não vai dar certo, esse Neemias, eu não vou com ele não, você vai. O povo entendeu que ali tinha um plano de Deus. Neemias está seguro e o povo vai junto, e Neemias vai dando as ordens, vai distribuindo os grupos de trabalho, e aquele trabalho vai começar. Esse foi o engajamento. Porém, a oposição vai aparecer. Claro, os inimigos de Israel, e juntos com o inimigo do nosso próprio Deus, nunca aceitam que Israel esteja abençoado. Há muitos países hoje ainda que não aceitam que Israel seja abençoado. O propósito deles não é conquistar nada, a não ser a destruição de Israel. Algumas pessoas, e eu fico muito mais triste com essa situação, porque aquele que tem uma história, cujos antepassados tiveram uma ligação e tiveram algum conflito com Israel, e vai dizer na história: os meus antepassados brigaram com Israel, eu quero a minha revanche. Olha, ainda assim teria alguma lógica, alguma justificativa. Mas quem não tem nada a ver com isso, se posicionando a favor ou contra, e estabelecendo um monte de ideologias, para mim é uma perdição completa.
Mas nós vemos que isso já acontecia naquela época, vai acontecer agora também. E Israel tem os seus opositores. Mas Neemias está trabalhando na sua prontidão para a oposição. Aos inimigos, Neemias responde com oração. Peraí, não era no planejamento? Sim. E aí você vai ver que a oração está no planejamento, está na execução, está no controle e também está no controle da oposição. Não tem como, isso faz parte o tempo todo. Aos inimigos, Neemias responde com oração, com vigilância, com estratégias de defesa. Aí eu deixei Neemias 4,17, trabalhávamos com uma das mãos e na outra empunhávamos a arma. Você fala, como é que consegue fazer isso? Também não sei, mas eles estavam de prontidão. Ninguém vai baixar a guarda. Nós vamos trabalhar, mas não vamos esquecer que os inimigos estão aí. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas veio senão para roubar, matar e destruir. E se a gente está servindo ao Senhor, não dá para você falar, Senhor, cuida de mim aí porque eu estou fazendo aqui para o Senhor. A gente tem que saber que temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Senão o mundo vai levando a gente no descrédito. A carne vai levando a gente para as nossas satisfações. O diabo vai levando a gente para a destruição. E essas três forças ficam sobre nós. E a gente vai ficando longe de Deus porque a gente não guardou a fé. A gente preferiu se acomodar e dizer assim está bom. Assim está bom. E toda vez que você se acomodar e disser do jeito que eu já fiz já está bom, você pode ter certeza. Você baixou a sua guarda. Você está dando uma grande oportunidade para o inimigo levar você, a sua vida. E veja que a desobediência de Israel levou várias famílias e várias gerações. 70 anos não foi só um grupo de pessoas. Foram gerações dos que ficaram, que não tinham mais liderança, não tinham mais força militar, não tinham condições sociais, econômicas e financeiras. Do grupo que ficou lá preso, vassalo, desqualificado. Todos estão sofrendo por causa do pecado. A gente não pode baixar a guarda. E então Neemias está cuidando disso. Oração, vigilância e estratégias de defesa. Neemias ainda vai produzir uma proatividade em resolver conflitos internos. Ele sabe que é natural que a gente se enrosque de vez em quando. E a gente não concorde um com o outro. E que a gente pense diferente. E eu já falei que isso é muito bom. Pensar diferente é bom. A gente é que está sendo dominado pela força do mal para achar que quem pensa diferente da gente é nosso inimigo. E ele quer destruir. O nosso inimigo vem concordando muito mais do que quem ama a gente, sabia? Nosso inimigo vem para você dizendo, isso aí, eu concordo com você, vamos juntos. E ali ele puxa o seu tapete, ali enfia a faca nas suas costas, e ele fala, nós estamos juntos. E às vezes quem ama, como o próprio texto bíblico já disse, eu já citei muitas vezes, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. No livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12, vai falar muito sobre isso. Deus vai deixar o povo se perder? Não. Ele vai cuidar, Ele vai corrigir, vai dizer, você tem que corrigir a sua vida, não fique assim. Isso é o amor de Deus. E Ele está tratando com tudo isso, para que, Neemias está tratando para que a gente resolva os conflitos interiores, mesmo quando há divisões e pensamentos diferentes lá entre o povo. E é claro que eu já estou aproveitando para trazer para a gente aqui, para a nossa vida, você está entendendo isso? Com toda a situação, Neemias vê a oportunidade de resolver algumas questões. Porque já que ele está tratando da reconstrução, ele está tratando do reposicionamento do povo, o retorno do povo. Ele está tratando das questões dos inimigos que estão vindo. Ele vê nisso uma oportunidade de resolver os problemas internos. E é muito interessante, porque às vezes a gente está viajando tanto nas nossas elucubrações, nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas, que a gente não vê essas coisas acontecendo. E às vezes quando há um sentimento assim de que alguma coisa está errado, a gente vê tudo nisso, uma grande destruição, e a gente se perde. Essas são oportunidades, e Neemias viu, vamos aproveitar tudo isso para a gente corrigir os problemas internos. Então ele vai tratar a exploração que estava havendo dos pobres,
pelo próprio povo, entende? É o próprio povo que estava explorando os seus pobres, uma justiça interna, e justiça interna é uma coisa muito importante, porque justiça não é um padrão pessoal, não era a justiça de Neemias, não é o que Neemias acha que é bom, que é ruim, o que é certo, o que é errado. É uma justiça de alguma coisa sobrenatural que é maior que a gente. Então Neemias vai usar um padrão de justiça sobrenatural, divino e bem específico do próprio Deus de Israel. É um padrão de justiça que serve para ele, para sua família, para o irmão, para o companheiro, para o compatriota ali de Israel que está trabalhando junto com ele. Serve para o que é pobre, serve para o que é rico, serve para o homem, serve para a mulher. Tem um padrão sobrenatural de quem criou a humanidade. É esse padrão que Neemias está usando ali para resolver as questões. Um outro ponto importante de todo esse trabalho do planejamento estratégico de Neemias é a sua coragem. Porque começou a aparecer um monte de mentiras, que hoje a gente chama de fake news, né? As fake news, as novidades enganosas aí, mentirosas. Começou a aparecer um monte de ameaças. Começou a aparecer propostas. Vamos dar um jeito nisso, tem uma solução, tem um caminho muito bom. Começaram a aparecer algumas armadilhas e ele não interrompeu a obra. O que cabia a Neemias, ele continuou. Ele falou, não vou me render a essas coisas, não vou me perder nisso, não vou me deixar enganar por essas coisas, não vou colocar aqui um sentido pessoal. Neemias podia ganhar muito dinheiro, Neemias podia ter uma família bem de vida para o resto da vida, mas ele está entendendo que Deus tem um propósito para ele. E que é muito bom que se ele ganha e os outros ganhem, todos estão bem. Mas se ele ganha e os outros são explorados, depois aquilo fica bem ruim. E o propósito de Deus é tratar cada um nas suas qualificações. E a gente não está defendendo aqui nem capitalismo, nem socialismo, nem nada disso. A gente está defendendo um plano que Deus estabeleceu para o seu povo, de justiça divina e de vida em comunidade. Entendendo, nós não somos um povo. Se você é mais capacitado que eu, graças a Deus, nós estamos juntos. A sua capacidade maior completa a minha deficiência. E nós vamos juntos. E isso é muito bom. E aí, se você tem mais capacidades e alcança mais coisas do que eu, não tem problema. Eu me alegro com a sua conquista, você se alegra com a minha conquista. Mas quando você estiver ruim, eu vou estar do seu lado. E quando eu estiver ruim, você está do meu lado. E o povo de Israel não tem problema nenhum com isso. Você vê Paulo escrevendo a Filemão, dizendo, cuida aí, ó. Chegou aqui um escravo que tinha fugido. E por que ele é escravo? Não é o sentido da escravidão que a gente viu aqui do Brasil, por exemplo, aquele tempo terrível da escravidão. Era uma escravidão baseada em questões financeiras. Ou seja, você tem a sua casa, os seus negócios, mas você ficou devendo. Então você passa a trabalhar para mim. E você não tem direito a rendimento. O seu rendimento fica comigo, porque você está me devendo. Mas eu cuido de você. Então você é meu escravo, mas é como se fosse quase como um funcionário. E você vai trabalhar para pagar a sua dívida. E veja que Paulo fala assim, ó, o seu escravo chegou aqui, ele se converteu. Ele se converteu, agora ele é um nosso irmão. E aí eu falei para ele que ele precisa voltar e terminar de pagar a dívida. Então recebe aí o seu escravo e trata ele bem, porque ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Olha que parece um monte de antagonismos. Não, está tudo bem. Porque a gente vai caminhar juntos, um cuidando do outro, e vai dar tudo certo. O que a gente não pode fazer e que a gente aprende é que a gente não pode ficar colocando a culpa em ninguém. Neemias trouxe a culpa para si, ele começa com o seu arrependimento, daquilo que seus antepassados fizeram, daquilo que ele estava fazendo, da distância que eles estavam do Senhor. Ele começa se aplicando, ele se torna um líder, os outros não são líderes, mas ele é. Mas ele também não vai no lugar de Esdras, porque Esdras é o sacerdote, ele é o governador. Então ele não trata isso. Ele não quer o lugar de Zorobabel, porque Zorobabel tem uma linhagem de Davi, e ele não quer usurpar e se colocar no lugar de Zorobabel. Ele só quer que cada um faça a sua função, e a gente cuida, porque esse é o povo de Deus. Ele sabe o que Deus está fazendo, ele está seguro ali. Por isso ele está corajoso, ele está tranquilo,
diante das mentiras, das ameaças, Ele não vai interromper a sua obra. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Ele foi convidado a descer para tratar desses assuntos. Para fazer isso, ele tinha que deixar a obra. Vocês continuem aqui, eu vou lá resolver essa questão. E ele falou assim, não posso. Estou fazendo uma grande obra. Essa frase é muito importante para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente tem várias justificativas. Um dia porque está muito frio, outro dia porque está muito calor. E aí o que Deus quer fazer na gente, a nossa vida, a nossa disposição em servir ao Senhor, ir lá para essa convivência com Deus, e a gente começa a justificar. Olha, não dá, não sei se eu consigo. E Deus chama a gente para usar os nossos dons, as nossas qualidades, que às vezes estão subjugadas pela situação. Você está trabalhando num lugar e você sabe, puxa, eu dependo disso, não consigo aqui exercer o dom, o talento que Deus me deu. E a gente fica ali, subjugado. Às vezes as situações, eu estou doente, ou eu estou enfraquecido, ou eu estou desanimado, e Deus chama, eu queria usar a sua vida, e você fala, Senhor, não dá, viu, eu estou muito complicado, tem tanta coisa. E a gente vai usar essa expressão bem brasileira, é complicado. E a gente tenta justificar. Não dá para eu ser mais santo, não dá para eu orar mais, não dá para eu ler mais a palavra de Deus, não dá para viver mais servindo ao Senhor, não dá para estar na igreja, e eu tenho milhares de justificativas, e eu fico em paz com isso e falo assim, olha Deus, está vendo? É isso. Eu não cresço na fé, eu não me relaciono com o Senhor. Eu não olho essas coisas como coisas boas. Eu vejo meu relacionamento com Deus, um Deus que me ama, que mandou o seu filho ficar no meu lugar como um peso para mim. Não pode. Deus convidou você a desfrutar da sua presença, a aproveitar um tempo que você tenha, entender, quando você lê a palavra de Deus, você entender e falar assim, é incrível, é maravilhoso, é demais o que Deus fez aqui. Por isso eu quero convidar você, quando você perceber que Deus também chamou você para uma obra, e as situações da vida, sejam quais forem, começam a atrapalhar você, você diga para você mesmo, estou fazendo uma grande obra, não posso parar não. Quando Deus chamar você para servir, não seja infiel ao Senhor. Estou fazendo uma grande obra, Deus conta comigo, não vou me perder nisso. Quero chegar aqui no resultado, o resultado de todo esse trabalho estratégico de Neemias. E aí nós vamos para Neemias, capítulo 6, o verso 15. E já nós vamos ler o texto, mas o resultado é: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Irmãos, quando eu vi esse número, eu não acreditei. Um muro para ser restaurado, de 4 quilômetros, que a altura é de 8 a 12 metros, por 3,5 a 4 de largura, em 52 dias, eu não acreditei. Mas é assim, Neemias conseguiu. O plano de Deus foi alcançado. Toda aquela estratégia de Neemias chegou num bom resultado. Um plano bom, com um bom propósito, irmãos, vai dar certo. Principalmente se você entende que colocar diante do Senhor aquele plano, e Ele ajudar você, e Ele estabelecer metas, objetivos, caminhos, o alvo para aquilo. Você deixar Deus trabalhar esses caminhos na sua vida, isso faz toda a diferença. A conclusão, Neemias mostra que um plano bem elaborado, aliado à dependência de Deus e à firmeza diante dos desafios, produz resultados extraordinários. Agora, depois de toda essa introdução, eu quero ler o texto bíblico com vocês, em Neemias capítulo 6, a partir do verso 15. Vou ler na Nova Versão Internacional. Enfim, vem para a gente aí então, Neemias 6, a partir do verso 15. Quero ler com vocês aqui na Nova Versão Internacional. Você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na tela. Diz assim, mais um pouquinho isso. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho.
pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias completou a obra, e mesmo assim, as ofensas, a intimidação, o trabalho contrário continuou sobre a vida dele. Mas o que leva Neemias a tratar com alegria a sua conclusão é porque ele estava focado no resultado do seu projeto e não na sua vida e o seu relacionamento com os seus inimigos. Se há inimigos, e sempre haverá inimigos, que eles permaneçam cuidando das suas vidas, cumprindo os seus propósitos, que é fazer com que a gente se lembre que nós dependemos de Deus. E os nossos inimigos, eu vou lembrar, são 3 forças principalmente. É o próprio mundo, seu colega de trabalho, às vezes um familiar, um amigo, uma pessoa que você não conhece. O próprio mundo tem uma correnteza, ele vai trabalhar contra você. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o espírito do ar que opera nos filhos da desobediência, diz Efésios capítulo 2. Ele vai trabalhar para matar, roubar e destruir a sua vida, o seu espírito, a sua alegria, principalmente a sua fé. Ele quer te enganar, que está bom desse jeito, mas ele quer simplesmente que você se acomode e fale assim, está bom. É suficiente para você não estar dentro do chamado de Deus. E a terceira força é a própria carne, que se acomoda e fala assim, hoje não dá, eu não consigo, eu não vou, e a gente vai definhando. Essas 3 forças operam contra a gente, mas há um Deus que confiou em você. Há um Deus que olhou para você e falou, eu quero que você faça a sua parte. E Ele confiou a vida a você, confiou um plano a você, e confiou nas capacidades, dons e talentos que Ele colocou em você, para você Ele se levantar e você fazer. Para você exercer a sua fé, para exercer a sua comunhão com seus irmãos, para você se alegrar naquilo que Deus está fazendo. Há um Deus que olha para você com amor, com dedicação, e que Ele tem esses planos maravilhosos. Veja que o versículo 16 diz, o nosso Deus realizou essa obra. O nosso Deus realizou essa obra. Eles estão tranquilos que tudo isso que aconteceu não foi pela própria força deles, porque não daria. E Neemias sabe que ele precisa exercer a fé desde o primeiro dia que ele pensa, eu preciso falar com o Senhor. E desde o primeiro plano, eu vou falar com o rei, ele sabe, tem que ter fé nisso, eu tenho que acreditar que Deus vai estar comigo, e quando terminar, eu vou saber, foi Deus que fez. E isso é muito importante, para a gente não competir com o Senhor, e não competir com os nossos inimigos. Neemias reconhece que a autoridade veio de Deus para cumprir o propósito de Deus, nunca foi uma competição. Vamos ver quem é mais forte, Israel, os persas, os babilônios, os povos que estão lá naquela região, nunca foi uma competição. Vamos ver quem manda mais, Zorobabel, Esdras, Neemias, quem manda mais? Nunca foi uma competição. Quem é que consegue fazer a humanidade com as suas próprias forças? O Deus que está lá no céu, nunca foi uma competição. Neemias está seguro, tudo que está sendo realizado por Deus, mas através da gente. Por isso que Neemias está tão contente. E é isso que Deus está fazendo hoje ainda, confiando a você. Dons, talentos, qualificações, experiências de vida, boas e ruins, para construir o seu caráter, para construir a sua personalidade, para você conseguir olhar as responsabilidades que Deus te deu e olhar isso com fidelidade. Vou ser fiel ao Senhor, Ele está contando comigo, não vou decepcionar o Senhor. E Deus olha para você e fala assim, eu coloco isso para você, eu dou essa condição para você. Isso é maravilhoso, irmãos.
Deus fez isso com Neemias, e Ele continua fazendo hoje. Os nobres de Judá estavam enviando cartas a Tobias. Esse Tobias era complicado, ele nem era judeu. Tobias era amonita, da terra de Amon. É uma terra que fica à direita de Israel e não tem a ver com o povo de Israel. Mas ele estava lá no meio do povo de Israel. Para vocês entenderem o absurdo, Tobias tinha salas dentro do templo que foram dadas para ele por sua influência política, por seus recursos. Algumas salas do templo eram dele, para ele usar, para ele, para as coisas dele. Chegou um absurdo de aquilo estar completamente deturpado. O que era o templo, o que era para ser feito no templo, quem era o povo de Israel, qual era o propósito do povo de Israel. Aquilo estava perdido, estava deturpado. Tobias tinha toda essa condição política. E aí eles olharam, esses nobres de Israel, alguns deles, não todos, alguns deles viram Neemias fazendo tudo certo, Deus abençoando. Em vez deles olharem e falar assim, vamos juntos no propósito do Senhor, eles ficaram com inveja, com ciúmes. E dois inimigos então se alinham, os nobres de Israel e Tobias, eles começam a se alinhar num propósito de destruir o que Deus estava fazendo. Mas Neemias está firme na sua fé, na sua convicção, no chamado que Deus deu para ele, no plano que Deus deu para ele. Trabalhou as estratégias, preparou todas as coisas, do começo até o final, e entregou para o Senhor. Senhor, está aqui, o que o Senhor esperava de mim, eu cumpri. Deus está chamando você hoje, também para sair do seu ponto de comodismo, se você estiver lá, para realizar os planos que Ele conta com você. Deus está dizendo para você que você não é inútil para Ele. Você tem suas limitações, sim, Deus sabe. Você tem seus traumas, seus sofrimentos, Deus conhece. Ele viu quando você passou por tudo isso. Mas Ele continua dizendo, mas eu vou confiar em você. E agora, irmão, pode se levantar, porque a força também vem de Deus. Como Deus fez com Neemias e tirou ele de lá da terra, junto com aquele grupo, e deu condições para Neemias chegar lá, Deus vai dar condições para você. É só você fazer a sua parte. Talvez não seja fácil, talvez de noite tenha que sair, você não está enxergando nada, mas você vai fazer as suas avaliações. Talvez você tenha muita oposição, as pessoas estão contra você, mas você sabe que você está na obra de Deus, que você está junto com o povo de Deus, que você está junto com a vontade do Senhor. É ali que Deus vai usar a sua vida, ali que Deus vai abençoar você. Esses muitos de Judá estavam comprometidos por ele por causa de juramentos. Irmãos, olha que laço maligno. Houve um juramento no passado. E você percebe alguns nomes importantes dos judeus. Sambalate, Gesem, já foram inimigos que se juntaram a Tobias. Mas você percebe que Secanias, Mesulão, são homens importantes na religião. E eles tinham acordos religiosos, familiares. E agora eles não podem deixar esses acordos. Eles precisam cumprir esses acordos. Essas são amarrações complicadíssimas. E a gente precisa orar muito ao Senhor para nos libertar delas às vezes. E eu percebo que às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas você fala, mas não consigo. E você se sente amarrado. Às vezes não é uma questão de pecado, irmãos, mas é amarrado. Por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, fala, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, eu vou prosseguir a carreira que me foi proposta. E deixando de lado o pecado e o engodo que nos impede de correr. Esse engodo são essas amarrações, essas dificuldades. Por isso, Neemias entendeu. Começa com jejum, com oração, com arrependimento, mas ele não vai ficar lá parado. Ele vai levantar-se e vai servir ao Senhor naquilo que o Senhor chamou. E eu quero convidar você, que se você tem pecados, é tempo de arrependimento. Se você tem amarrações, é tempo de jejum. Mas em todo tempo é tempo de oração ao Senhor, de buscar o Senhor, colocar a sua vida para servir ao Senhor, de pensar com as capacidades que Deus te deu, para criar estratégias de servir ao Senhor, de ser bênção na vida da sua família, da sua igreja, do reino que Deus colocou nas suas mãos. Esses homens estão enroscados aqui, estão sendo
um grande viés na obra de Deus e na vida de Neemias. Estão registrados aqui na história. O nome deles está aqui para serem lembrados. Esses homens não estavam na vontade de Deus. Que triste isso. Mas o nome de Neemias está aqui para lembrar. Esse homem serviu ao Senhor. Foi uma grande bênção. E os registros históricos estão lá, para a gente lembrar o tamanho daqueles muros, mas que esse homem fez a vontade do Senhor. Eu quero convidar você a orar, para a gente lembrar que o diabo está trabalhando com planos estratégicos. E a gente chama isso então de planos diabólicos. Não num sentido engraçado, pejorativo, nem lúdico, mas de realidade. Ele está trabalhando para destruir a sua vida, destruir as suas capacidades, as suas alegrias, a sua disposição. Ele quer destruir tudo isso. Mas para vencer esse plano diabólico, Deus ajudou a Neemias a estabelecer um plano ainda melhor e mais estratégico do que o diabo. E esse plano que Deus colocou lá na vida de Neemias permitiu então a vitória, a reconstrução, a vergonha dos seus inimigos e a glorificação de Deus. Eu quero convidar que a sua vida seja um nome que marque, que fique marcado na história da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Que o seu nome seja lembrado como homem, como mulher que serviram ao Senhor, que abençoaram vidas, mas que não fizeram as coisas por acaso, que você investiu tempo naquilo, que você se preparou. Se preciso for, você jejuou. Se preciso for, você planejou, conversou, envolveu as pessoas, chamou, falou com o rei, falou com todo mundo. Mas o importante é que você nunca deixou de buscar o Senhor, de fazer o que Ele esperava de você. Vamos orar por isso? Se você puder, fique em pé. Eu vou falar com as minhas palavras aqui, mas aí no seu coração, se apresente ao Senhor. Eu vou falar aqui, nesta oração, que realmente às vezes nós somos fracos. E quando eu disser isso, eu queria que você pensasse quais são as suas fraquezas. O que você não consegue vencer? Eu também vou dizer na minha oração aqui por você e pela minha vida, que às vezes nós estamos enroscados. E eu queria pedir que você pensasse quais são esses enroscos. E você apresentasse ao Senhor. Senhor, eu estou enroscado aqui. As minhas fraquezas são essas, os meus enroscos são esses. E também vou falar do pecado, porque se tiver pecado, apresente-se ao Senhor e confesse o seu pecado. Agora é tempo de arrependimento. Sim, tempo da gente chorar diante de Deus o nosso arrependimento, porque Ele fará grandes coisas. Neemias começa assim, mas é com a sua humildade, com a sua humilhação, com o seu arrependimento, com a oportunidade de Deus tratar na vida dele, é que Deus o levanta e vai junto com ele, e usa a vida dele, como eu tenho certeza que Ele vai usar a sua também. E quando na minha oração eu colocar que nós estamos disponíveis para o Senhor, nós estamos prontos para servi-lo, diga que não é apenas o nós em conjunto, mas é cada um de nós. Então diga o seu nome: eu, Senhor, eu estou pronto a servir o Senhor, eu estou na condição do Senhor usar a minha vida, eu vou buscar o Senhor, eu vou me apresentar ao Senhor. Então eu vou orar aqui, mas você vai orar junto comigo. Eu vou apresentar a minha vida e você apresenta a sua. Vamos orar. Meu Deus querido, que dia maravilhoso que o Senhor trata as nossas vidas. Que experiências tão grandes esse povo viveu lá na antiguidade. Que registros impressionantes de grandezas que acontecem e que a gente, se a gente não estudasse, a gente não perceberia, a gente perderia tudo isso. Mas o Senhor permitiu que a história registrasse essas grandezas do Senhor, ao usar servos do Senhor que se humilharam diante de Ti, que se dispuseram ao Senhor. E as grandezas do Senhor aparecem, o Teu cuidado, as Tuas obras, as Tuas maravilhas. Hoje, ó Deus, cada um de nós está pensando nessas dificuldades que nós temos, daquilo que já estamos fazendo para o Senhor, ou daquilo que a gente deveria estar fazendo para o Senhor. E às vezes é verdade,
que nós nos sentimos fracos. E algumas dessas fraquezas são bem naturais da nossa vida, todo mundo passa por isso. Mas muitas vezes essas fraquezas nos impedem de levantarmos e seguirmos esse bom caminho do Senhor, da gente correr a carreira que foi proposta. Senhor, também é certo que às vezes estamos enroscados em armadilhas que vieram de muito tempo, e a gente gostaria de fazer e se dispor e trabalhar, mas tem alguns enroscos na nossa vida e a gente não consegue. E eu não estou falando das limitações, porque o Senhor usa a gente dentro das nossas limitações, mas são enroscos que tem a ver às vezes com famílias, com processos judiciais, tem a ver com situações no passado, tem a ver com coisas que a gente fica segurando, não solta, tem a ver com histórias que amarram a nossa vida e a gente não consegue olhar para o dia de hoje e simplesmente sair para servir o Senhor. Algumas coisas são até boas e bonitas, algumas foram maravilhosas naquele tempo, mas o Senhor está chamando a gente para o tempo de hoje, para o dia de hoje. E a gente está amarrado em algumas dessas coisas. Senhor, também é certo que o pecado é uma coisa que está bem evidente no mundo todo, e a Tua palavra diz que não há ninguém que fique sem pecar, e isso é terrível para nós, porque nós amamos o Senhor e não queremos desapontá-lo, não queremos decepcioná-lo, e principalmente não queremos trair o Senhor com o nosso pecado. E eu sei que isso é grande, é terrível, e para nós é um incômodo muito grande que a gente dispense a nossa vida para o pecado. Por isso estamos apresentando os nossos pecados que nos impedem de servir e andar com o Senhor, e pedimos ao Senhor que haja o tratar do Senhor na nossa vida, para alcançarmos o arrependimento que está no nosso coração e o perdão que vem do Senhor para as nossas vidas, e estarmos limpos, purificados e prontos para a Tua obra. Senhor, cada um de nós agora nesta oração está tendo a oportunidade de se dispor ao Senhor. Junto com os meus irmãos, eu me disponho ao Senhor, e o Senhor conhece cada coração que se apresenta a Ti agora, para a gente fazer a obra do Senhor, para a gente cuidar do povo do Senhor, da nossa família, do nosso irmão, para a gente cuidar das Tuas coisas, a gente cuidar daquilo que o Senhor tem chamado a gente, para cuidar desses planos que o Senhor tem dado para cada um de nós, que não são planos de competição entre um e outro, não são planos que medem forças, mas ao contrário, são planos que glorificam o Senhor, porque a gente trabalha juntos e a gente se completa nessa obra do Senhor. E mesmo as nossas diferenças nos fazem pensar bem e chegar num ponto muito bom, onde o nome do Senhor é exaltado, e a gente continua se humilhando, mas o Senhor é exaltado, porque ali estamos seguros, quando estamos bem pequenos, nas mãos enormes de um Deus grande que nos ama e nos acolhe. Senhor, nos dispomos para a obra do Senhor, assim como Neemias começou bem pequenininho, bem simples, nós também nos dispomos, lembrando que não tem problema a gente ser pequeno para o Senhor, desde que o Senhor olhe para nós, não nos dispense, não nos desampare. Recebe-nos então e usa as nossas vidas, deixa o Teu amor sobre nós, abençoa o Teu povo e usa-nos nas grandes obras do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos ao Senhor em nome de Jesus e os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, agora para sempre. Amém. Deus te abençoe.